Está começando mais um Dicas de Saúde, o programa que leva até você informações e muito conhecimento sobre doenças, sintomas, diagnóstico e principalmente tratamento. É isso, gente. Aqui vocês vão conferir diversos especialistas falando sobre tudo isso e levando até você muito mais conhecimento. Por isso, hoje nós vamos receber o doutor oncologista e cirurgião Ricardo Mota. Muito obrigada, doutor Ricardo. Vamos falar hoje sobre o mês de agosto branco, que é o mês de conscientização do câncer de pulmão, especialmente relacionado ao tabagismo, gente. Ainda é grave, tá? Não se tornou mais leve, né, doutor? Muito obrigada novamente pela sua presença. Agradeço a oportunidade de falar sobre câncer de pulmão, uma doença ainda devastadora, uma doença de grande preocupação, né, para a saúde pública e principalmente pelos seus números, são números grandes de pacientes acometidos e infelizmente pacientes que chegam ao oncologista com uma doença em fase avançada. Câncer de pulmão é um câncer ingrato, no sentido de que seus sintomas, seus sinais, são facilmente confundidos com todas as doenças. Nossa. Quem já não teve tosse por alergia, quem já não teve tosse por gripe, quem já não teve tosse por resfriado. Câncer de pulmão às vezes tem a tosse. Quem não teve uma dor nas costas por ter machucado as costas, ou ter feito um esforço, ou ser cedido, muitas vezes o câncer de pulmão pode ter dado as costas. Quem já não ficou rouco por inúmeras outras situações, mas muitas vezes o câncer de pulmão é aquele que está causando a rouquidão. Então o câncer de pulmão é uma doença sorrateira que se disfarça e quando aparece, muitas vezes nos traz de maneira drástica o tratamento. Por isso que é importante conversarmos. É isso. Muito doutor, importante. Por que é tão importante, né? Então, ter aí um mês de campanha de conscientização sobre o câncer de pulmão, né? Até porque hoje o câncer de pulmão em relação ao tabaco foi esquecido. Então, é preciso falar sobre isso além dos consultórios, né? Porque esse vínculo existe. Esse vínculo existe e é tão importante porque de cada 10 pacientes que têm câncer de pulmão, 8 são tabagistas. É um número muito alto. É um número muito alto. 8 ou são tabagistas ou já fumaram. 9 ou são tabagistas ou já fumaram. Então, a associação entre cigarro, tabaco e as diferentes modalidades do tabaco, os diferentes tipos de cigarro e o câncer de pulmão é nítido. Então, o hábito do tabagismo deve ser combatido no esclarecimento. Não no não, mas no esclarecimento. A pessoa tem que ser capaz de se conscientizar daquilo que ela está fazendo, porque aquilo que ela está fazendo está abrindo a porta para o câncer. Câncer de pulmão, com certeza, mas de outros tumores também. Mas o câncer de pulmão e a sua associação com o cigarro, ela é nesta gigante proporção. E, doutor, não só o câncer de pulmão, né, mas também tem outros cânceres que são associados aí ao tabagismo. A gente acabou citando em outro programa aqui do Dicas de Saúde em relação a isso, mas vamos lembrar então, pessoal de casa, né? O tabagismo pode causar qual tipo de câncer? Então, assim, o tabagismo está muito relacionado aos cânceres de cabeça e pescoço, laringe, faringe, boca, língua, câncer de rim, câncer de bexiga. Olha só, hein, gente? E o que a gente sabe? Todos os outros tipos de câncer, a sua chance aumenta se você é tabagista. Ele é agravante, então. Agravante. O que a gente sabe? Que qualquer doença, de uma unha encravada, a uma pneumonia, a um tumor, se você é tabagista, o seu tratamento fica mais difícil. Então, o ataque que o tabagismo faz, ele é sistêmico ao corpo. Ele é sistêmico. E esse ataque sistêmico
ele piora desde um quadro infeccioso viral, infeccioso bacteriano, infeccioso fúngico, e também um ataque para as doenças oncológicas, ele é decisivo. Então, se afastar do cigarro o quanto antes é uma medida obrigatória de saúde. E de qualquer tipo de tabaco. É isso de mesmo, qualquer doutor, tipo que eu de ia tabaco. falar. Cigarros eletrônicos, narguilé, tudo. Tudo. Porque o nosso pulmão, a nossa árvore brônquia, o nosso organismo não foi feito para receber a quantidade de substâncias tóxicas que vem junto com a fumaça. Essa história que o cigarro eletrônico faz menos mal e é tudo para vender o cigarro eletrônico. Né? O malefício está aí, é cada vez mais descrito. Né? Então, a associação entre o câncer de pulmão e o tabaco, ela é gigantesca e a gente precisa aí o quanto antes pensar nisso. Pensar no que sentido? A pessoa tem 40, 45 anos e é tabagista, ele precisa procurar um médico. Doutor, eu não sinto nada. Não, mas você fuma e tem essa idade, então, por favor, vamos fazer o seu rastreamento. Sim. Né? Manter os exames em dia, né, doutor? É importante. E são exames difíceis até da gente conversar, porque esse paciente precisa ser tomografado. Porque ele precisa ter a chance, naquela tomografia, a gente encontrar o tumor pequeno. Ainda em fase Em fase inicial, porque aí a gente consegue convencê-lo a parar de fumar, tratar esse tumor pequeno e ele fica curado. Todo sonho do oncologista é dar boas notícias, né? Ninguém quer sair de casa para dizer o quanto dura é a vida, né? Eu já sei, dentro da minha vida, o quanto é dura, e a gente tem que dizer o quanto isso é para os outros também é difícil. Então, a gente lutar pelo diagnóstico precoce é uma luta que o oncologista precisa ter, que a sociedade precisa ter. E para isso a gente precisa se afastar o paciente do cigarro. Câncer de pulmão e tabagismo estão de mãos dadas. E a gente precisa interromper isso. Né? O hábito do tabagismo não começa na pré-adolescência. Né? As crianças começam a entrar nesse vício e aí elas não saem mais. Né? Então é por isso que a gente cabe um alerta dos pais ficarem alerta, dos pais conversarem sobre isso. Né? Porque a nicotina, ela dá inúmeras boas sensações para o nosso cérebro, às custas de malefícios incríveis. E, doutor, uma das coisas que a gente estava falando até antes mesmo do programa começar, gente, é em relação aos sintomas que vão sendo desenvolvidos mais tarde, né? Então, os jovens que acabam sendo fumantes, né? Enfim, na faixa ali de 20, 30 e pouco, pode ser que o câncer não apareça, pode ser que ele venha depois dos 40, 45. E por isso que é tão difícil, né, doutor, fazer aí esse trabalho de conscientização para que o tabagismo acabe. Mas aí, dentro disso, doutor, quais são os exames principais que devem ser realizados rotineiramente para fazer esse mapeamento aí? Falando de jovem, falar com o jovem é um grande aprendizado, sabe? Para falar com o jovem, a gente primeiro precisa ouvir o jovem. Perfeito. Né? Então, não adianta a gente querer conversar sem antes ouvir. Por que a gente precisa ouvir o jovem? Porque existe uma modificação muito grande das gerações. As gerações estão hoje cada vez mais rápidas. Então, para a gente poder entender quais são os seus anseios, a gente precisa ouvir. E ouvir a gente ser capaz de poder conversar sobre esse assunto. Né? Então, mais do que nunca, afastar esse jovem dessa situação que é o cigarro, mas da maneira como a gente consegue fazer esse entendimento. Isso daí é um grande quebra-cabeça, e quem é pai sabe disso, ou quem é educador sabe disso. Mas é uma fonte de inspiração. Conversar com o jovem é se inspirar. Né? Sobre os exames, a gente precisa se atentar acima dos 45, 50 anos para aquelas pessoas que fumaram. Né?
e eles precisam passar de exames de rastreamento. A gente precisa analisar capacidade pulmonar, muitas vezes tomografar esse paciente, para a gente conseguir achar lesões pequenas. E se ele tiver queixas, aí a gente vai avançar em exames mais sofisticados, como endoscopias do pulmão e tudo isso, né? E, doutor, como que o tabagismo altera mesmo, né, o organismo? A gente estava falando em relação a mudanças de voz, mudanças de paladar, como que ele vai afetando aí o organismo para possivelmente ter o desenvolvimento de um câncer de pulmão ou até de laringe, faringe? Com o hábito do cigarro, aquela fumaça, ela carrega mais de 4.000 substâncias nocivas. Além dela carregar aquelas substâncias nocivas, ela carrega numa temperatura também diferente. Então ela vai atacar todos os nossos sistemas de defesa do nosso organismo. Desde os epitélios, dos brônquios, dos cílios, que são os responsáveis pela nossa limpeza pulmonar. É um ataque contínuo, porque a pessoa fuma. Nosso organismo é muito forte. Você imagina, são anos o agredindo para que depois ele acaba sucumbindo com a doença. É por isso que a gente diz que a qualquer momento é hora de parar de fumar, a qualquer hora. Ah, doutor, eu fumei por 70. Não. Se você parar de fumar, você vai ter ganho. Mais 5 anos de vida, mais 10 anos de vida. O que a gente sabe? Que o cigarro tira do homem, o hábito do cigarro tira do homem de 15 a 20 anos de vida, da mulher, 10 anos de vida. Se um dia custa tanto para a gente, custa de sentimento, custa de dificuldade, custa de alegria, custa de preocupação, você imagina eu abdicar de 10 anos. Com toda certeza. É muita coisa. É muita coisa para colocar em risco, né, doutor? Isso tudo não é suposição do Ricardo, não é, isso tudo já é documentação científica, entende? Porque a gente sabe o quanto ele vai tirar de vida da gente. Além de tirar de vida, ele vai tirar de qualidade de vida. Perfeito. Aí as pessoas falam assim, mas eu fumo. E estou bem. E estou bem. Não sinto nada. E se acontecer alguma coisa, eu me viro. O problema é meu. Mas nunca é assim. Porque ele vai depender de alguém que o dê banho, vai depender de alguém que o leve para o hospital, vai depender de alguém que fique com ele no hospital. Alguém vai pagar essa conta. Ah, doutor, é pelo SUS. Não, mas é pelo SUS, o SUS não tem uma árvore de dinheiro que nasce. Sim. Então, eu digo, o custo, ele não é solitário. O custo, ele é familiar na dor. Era isso que eu ia falar. Familiar Tem a família, na dor, né, familiar na dor, e o custo é familiar, o custo é social também para isso. Né? É uma mazela social. Você tá doente é uma mobilização de muitas pessoas, em uma situação que a gente não quer. Sendo que o pulmão, se a gente tem 10 pessoas que têm câncer de pulmão, 8 a 9 são em virtude, são tabagistas, nada mais justo do que a gente insistir em falar que a qualquer momento é hora de parar de fumar. Sim. Ricardo, é difícil parar de fumar? Eu vejo isso todo dia, trato isso todo dia. É muito difícil. Por quê? Porque a nicotina, ela é uma droga que dá inúmeros prazeres para o cérebro, muito rápido, muita abstinência, então a pessoa tem aquele prazer, logo ele quer ter outro, quer outro, muito difícil. Mas hoje tem medicação, tem vários tipos de medicações, desde nicotina em adesivo, a nicotina em chiclete, você tem medicamentos que competem com a nicotina no sítio cerebral também, você tem, muitas vezes, remédios que melhoram a questão do seu humor, para você poder aguentar essa barra. Né? Doutora, essas são algumas dicas, então, para quem quer parar de fumar, né? Qual que é o primeiro passo para quem está assistindo a gente que fala assim, olha, não quero mais correr esse risco, como que eu faço para parar de fumar? Primeiro passo é essa conscientização. O segundo passo é entender que ele é um ser humano e que ele pode parar, mas ele pode sucumbir a outra recaída, mas ele tem que se levantar e tentar parar de novo. O outro passo é procurar ajuda.
A gente sabe de quem para de fumar sem ajuda, 80% volta. Quem para de fumar com ajuda, 45% volta. Então vamos tentar com ajuda. Uhum. Né? E essa ajuda tem o médico, tem a psicoterapia, porque o ser humano não é o que a gente vê. Né? É muito mais complexo. É muito né, mais doutor? complexo. São mais outras coisa por situações e que a gente precisa abordar, porque o cigarro faz parte da vida da pessoa. E você vai estar tirando parte da vida, da identidade, do prazer, né, da pessoa. Só que tem benefício? Tem benefício. Então a gente precisa mostrar qual é essa troca. E quando esse entendimento de troca começa a existir, não de penitência, não é porque se parar de fumar vai para o céu, vai para o inferno, não é nada disso. Mas assim, o que ele vai ter de troca nesse momento de vida. Né? Eu não posso ter situações religiosas para isso, porque eu preciso atender de todos os cleros que eu estou dizendo. Não falei isso de inferno e céu de maneira pejorativa. Estou dizendo que eu atendo todos os cleros ou não cleros. Quem é ateu também, para mim não é indiferente. Mas eu acredito que a vida presente, ela é muito importante. E para a vida presente, pensar-se na vida futura, a interrupção do tabagismo ela é necessária. Perfeito. Doutor, para quem está em volta de um fumante, ou seja, os fumantes passivos, né, que a gente fala, o câncer de pulmão ele pode acontecer também ou de repente outras doenças? Quais são aí os riscos para quem está ao lado de um fumante e acaba se tornando, né, um fumante passivo? Quem está na casa do fumante, a minha notícia é que ele também fuma. Nossa. Então é aquilo, né, E doutor? pior. Afeta você e é todo um ciclo ali, né? E pior. Por que, Ricardo, pior? Porque ele está fumando sem o filtro. Perfeito, doutor. Olha a situação. O tabagista tem o filtro. O fumante passivo não. Então, todas as doenças respiratórias serão potencializadas na casa do tabagista. Então, ele está fazendo mal para ele e mal para quem está em volta. Né? O que é mais um motivo, né, doutor, para a gente fazer esse apelo aqui, para, enfim, ir buscar um médico, tentar fazer esse esforço, né, para parar de fumar. A gente sabe que é muito fácil para quem não é fumante falar. Né? Muito fácil. Muito fácil eu que não fumo chegar para você e falar vamos parar de fumar. Mas é porque você está prejudicando a si mesmo e a todo um círculo ali de pessoas queridas, né? Então é um processo que é complexo, mas que pode sim ser conquistado, né, doutor? É um complexo sério, mas a vitória e os benefícios são muito grandes e são a qualquer momento. Perfeito. Benefícios de ganho de vida que ele vai ter. E esse ganho de vida aparece já na primeira semana. É que nós precisamos olhar nossa vida e muitas vezes a gente consegue potencializar as situações mais difíceis da nossa vida e esquecer o que aconteceu de bom. Quando a pessoa para de fumar, muitas vezes ele potencializa, muitas vezes aquilo que ele está sentindo que não são situações não agradáveis e esquece das agradáveis que é ter parado de fumar. Como ter ganho mais fôlego, como já ter dormido melhor. Isso na primeira semana, doutor? Na primeira semana. Olha. Na primeira semana. Caramba. Ele vai ter esse ganho. O que precisa é o quê? Pontos de afirmação para essa situação. Olha, estou passando, isso está acontecendo. E precisa de apoio. É difícil um casal. Às vezes vai o casal lá no consultório, os dois fumam. Não tem jeito. Um quer parar de fumar e o outro não jeito. vai dar, né? Vai dar. Porque a tentação é muito grande, não tem muito grande. Então, esses acordos familiares nessa situação precisam ocorrer. E é um grande acordo, como toda a vida. Toda a vida é um grande acordo. A gente está aqui porque a gente acordou em conversar. E a gente precisa acordar isso. E, mais uma vez, com as campanhas que o Brasil colocou no início da década de 90 sobre as restrições do tabaco, nós conseguimos hoje frutos imensos. Hoje a gente consegue fumar menos
do que Estados Unidos e Europa. Um grande ganho, né? Isso é um grande ganho. De um país pobre como o nosso. Nós vemos um país pobre, de grande dificuldade, de grandes problemas. E se a gente for embutir o problema do cigarro, então essas situações restritivas que foram colocadas foram benéficas agora. A gente está colhendo esses frutos agora. Né? Porque, como eu disse, o organismo vai recebendo agressão depois de anos que isso acontece. Né? Então, é importante. Sobre o câncer de pulmão é uma doença complexa, uma doença que exige uma equipe muito aperfeiçoada para o seu tratamento. Tem que ter um oncologista clínico muito habituado a tratar, porque hoje tem inúmeros novos protocolos de tratamento. Radioterapia também funciona muito bem para algumas situações de pulmão. A gente tem feito aí protocolos juntos com a quimioterapia. Tratamentos que vão fazer com que o paciente pare a sua vida, vá tratar, mas tem se evoluído bem. Então, mais uma vez... Os índices de sucesso, assim, no tratamento, doutor, são altos? Como que está aí o câncer de pulmão? Tudo em oncologia depende de como o doente chega a gente. E como a gente vive num país de abismos, Perfeito. Esses abismos, eles existem. E quando eu digo abismo, não é só financeiro, mas às vezes abismo de consciência. Entendeu? Eu já atendi gente muito bem sucedida economicamente, que já chegou a mim com câncer de pulmão em estágio avançado. E não é, entendeu? Então não é questão só do dinheiro, é questão de abismo daquilo que a pessoa entende do que faz mal, do que faz mal. São as trocas que nós temos com a nossa vida. Né? Essa situação ela precisa ser discutida. Nós vivemos assim impactados pela economia e pelo consumo e pelo marketing e como que essas empresas colocam hábitos na nossa vida que muitas vezes a gente não sabe nem por que está fazendo, mas está fazendo. E o cigarro tem uma situação que ele é embutido de maneira ali não tão clara, mas precisa para que a pessoa consiga utilizá-lo, né? Então, nada mais que um despertar para que a pessoa tenha vontade de falar, não, eu vou ter que parar. Sim. Porque se ela parar, ela vai ter ganho. E esse ganho, ela precisa enxergar esse ganho. Doutor, eu não vivo sem cigarro, eu não vou no banheiro, doutor, eu não vou no banheiro sem cigarro, eu não fico triste se eu penso no cigarro, eu não consigo trabalhar se eu não acendo o cigarro. São situações porque aquilo o acompanha durante a trajetória de vida. E você largar um companheiro é muito difícil. Né? E, doutor, então, mudanças de hábitos que geralmente estão relacionados ao tabaco, por exemplo, tem gente que toma uma xicrinha de café com um cigarro. Essas mudanças de hábitos diários, assim, pode contribuir também para quem quer sair do cigarro e do tabaco? Isso é recomendado dentro do consultório? Como que funciona? É super complexo, sabe? Porque o que você falou tem uma pertinência importante, sabe? Porque se eu não sair de certos gatilhos, se eu não sair de certos gatilhos, eu não consigo sair da situação. Se eu não sair da piscina, eu não vou conseguir me secar. Entende? Então, se eu não sair daquele ambiente onde está todos os meus amigos todos fumando, eu não vou conseguir. É uma prova que você não precisa estar inserido, né, doutor? Exatamente. Não precisa também ser assim, gente, tão agressivamente. Não, eu vou estar ali porque eu quero ser forte. Não precisa. Não precisa. Vai com calma. Vai com calma. Porque todos nós temos os nossos limites e a gente precisa ir entendendo quais. Perfeito. E só com o passar do tempo e do treinamento, nossos limites melhoram. Eu usei o exemplo da piscina. Se a pessoa estiver treinando, ele vai conseguir nadar bastante. Senão, no começo, ele nada pouquinho. Mais uma vez, referente ao cigarro. No começo é muito difícil, mas ao passar dos anos, esses ambientes que para ele iriam lembrá-los, podem, às vezes, hoje, ele ter vontade até de se afastar. Falar, putz, eu não quero ficar cheirando cigarro. Verdade. O que é uma vitória, né, é uma doutor? vitória. Eu imagino. É uma
pela vitória. Doutor, para a gente encerrar, então, né, falando sobre este assunto, tem recursos que já estão disponíveis aí no meio público mesmo para quem quer tentar começar, pelo menos assim, sozinho essa caminhada de abandonar o tabaco, abandonar o cigarro e aí não correr o risco de ter um câncer mais para frente? Então, até adesivos de nicotina, chicletes, tem algum recurso que já está disponível, de fácil acesso para esse público? Eu acredito que a indústria fez uma coisa muito importante, sabe? Os medicamentos do cigarro, para parar de fumar, ele tem preço semelhante ao maço de cigarro. Perfeito. Então, a desculpa de que eu não vou comprar esse medicamento porque é caro, é a mesma desculpa se ele tem que parar de fumar também porque é caro. Então, procure um bom médico, converse com ele, porque o seu gasto com o cigarro... Vai ser equivalente não. ali, né? Então, doutor, novamente, muito obrigada por falar sobre esse tema. Acredito que ficou aí, a gente conseguiu explicar de forma leve, né, gente, que o tabagismo ele pode e vai influenciar aí no desenvolvimento de um possível câncer de pulmão e outros até também. E outras doenças, né, igual o doutor estava falando, né? Ele é um potencializador. Então, doutor, muito obrigada por trazer todas essas explicações aqui para o Dicas de Saúde. Deixamos, inclusive, aqui algumas dicas para você que quer aí tentar, né, parar de fumar com esse hábito. É possível e você vai conseguir. Já deixo aqui o nosso incentivo, tá? Você consegue, a gente acredita em você. Inclusive, se você assistir esse programa e conseguir parar de fumar, depois deixe o seu comentário lá no YouTube, que eu quero saber, tá bom? Doutor, muito obrigada novamente pela sua presença e por tudo que foi dito aqui hoje. Muito Mais uma vez, eu agradeço muito. Então é isso, gente. Ficamos com mais um Dicas de Saúde, falando sobre o Agosto Branco, um mês de conscientização do câncer de pulmão, principalmente aí relacionado ao tabagismo. Não perde esse programa, mostra aí para os seus amigos e familiares que também são fumantes ou que são e você não é, enfim. Mostra para todo mundo porque o tabaco ele influencia e prejudica muito aí na sua saúde, tá? Deixamos aqui o nosso incentivo para que você pare de fumar e tenha uma vida muito mais saudável e longa, próxima aí dos seus amados. Um beijo da Dri, vocês já sabem, o Dicas de Saúde vai estar aqui na programação da TV Câmara e depois também lá no nosso canal do YouTube. Não deixe de seguir as redes sociais e acompanhar o site do Legislativo para saber aí o que os vereadores e a Câmara Municipal vêm fazendo pela nossa cidade. Muito obrigada novamente pela sua audiência. Vejo vocês no próximo Dicas de Saúde. Até o próximo programa.